Vamos dar sequência, então, agora, pessoal, na frente 4. Veja se você não tem nenhuma dúvida aí. A gente vai lá para a nossa frente 4, finalizar também o último módulo, que é uma consequência também do módulo 13. Vamos para a página 52. Todo mundo já copiou? Tá tudo certinho? Posso apagar? Tá gravando qualquer coisa, terminando a aula, eu já mando o link para vocês dessa aula, tá? Ainda agora de manhã a gente já resolve isso. Então, o que eu quero lembrar com vocês agora, em geometria, para a gente finalizar esse caderno, era sobre algumas propriedades que a gente comentou a semana passada, falando sobre os pontos notáveis nos triângulos. Quem eram esses pontos notáveis? Era o bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então, vamos lembrar um pouquinho desses pontos notáveis para a gente dar sequência na página 52. Então, vamos lá. Caderno 3, página 52. Então, vamos lembrar um pouquinho desses 4 pontos notáveis. Embora só 3 a gente tenha propriedades. Então, vamos lembrar o que era o baricentro. O baricentro era ponto de encontro das medianas. Ponto de encontro das medianas. E lembra, o baricentro dividia cada mediana na razão 2/1. Lembra disso? Então, queridos, vamos dar uma olhadinha para mim? Vou inverter a ordem. Primeiro do exercício 3. Só para a gente ir recordando as propriedades, e aí eu já vou resolvendo os exercícios à medida que, senão fica muito maçante, muito chato o negócio. Recorda a propriedade, aplica no exercício para você enxergar. Então, acompanha comigo. Exercício 3, página 54. Vou recordando, a gente vai fazendo, depois a gente vai conversando. Olha o que ele diz. Eu tenho um triângulo ABC aí na minha figura. As medianas que partem dos vértices A e B são perpendiculares entre si. Então, o que era mesmo uma mediana? Segmento de origem no vértice que chegava no ponto médio do lado oposto. Ponto médio do lado oposto. O lado BC mede 8. O lado AC mede 6. Quanto mede o lado AB? Então, vamos desenhar. Tenho aí um triângulo ABC. ABC. Vou construir aí as minhas medianas. Então, vamos lá. Chega aqui no ponto médio. Quanto mede o lado BC? Lá em cima, 8. Portanto, temos 4 para cá
e temos 4 para lá, ok? Segunda mediana, aqui. N. Esses 4 ângulos aqui, ó, vão medir 90 graus. Tudo bem? Tranquilo? Deu 1. Esse de cá também, esse de cima também, esse da direita também. Quanto mede AC? AC mede 6. Então, eu tenho 3 para cima, eu tenho 3 para baixo. Agora, vamos lembrar de uma coisa importante. Se o baricentro divide a mediana na razão 2 para 1, quer dizer que se eu chamar esse pedaço aqui de cima de 2x, o pedaço aqui de baixo mede 1x só. Lembrou da propriedade da semana passada? Do vértice ao baricentro, 2y, do baricentro ao ponto médio, y. O que eu tô querendo muito calcular? É a medida deste lado AC. É isso que eu quero calcular. Vou chamar isso aqui de alfa. Eu quero calcular esse alfa. Então, vem comigo. Nesse triângulo retângulo A, baricentro B, o que a gente tem? 2x ao quadrado, Pitágoras, mais 2y ao quadrado igual a alfa ao quadrado. Portanto, eu preciso muito dessa medida, x e y. Vamos gastar mais uma salivinha aqui. 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a alfa ao quadrado. Enxergam 4 fator comum? A hora que eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, meu problema está resolvido. Ou se eu tiver 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado, meu problema está resolvido. O pior é que eu preciso olhar para outros 2 triângulos. São eles, esse triângulo 1 aqui de cima, ó, que é retângulo, e esse triângulo 2 aqui de baixo, que também é retângulo. E é com eles que eu vou conseguir responder a medida do segmento AB. Então, vamos escrever. O que eu posso concluir sobre o triângulo número 1? Esse aqui de cima. Ele tem um cateto que é quem? 2x. Ele tem um cateto que é quem? Y. Ele tem uma hipotenusa que vale quanto? 3. Pitágoras nele. Então, vou escrever o quê? 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Triângulo número 2, triângulo retângulo. Quem são seus catetos? X, 2y, hipotenusa 4. Então, vamos lá. X ao quadrado, que eu não preciso de parênteses. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual 4 ao quadrado. Montei o sistema. Vou abrir os parênteses e vou ver com os dedos cruzados o que dá para a gente fazer. Então, quadrado de 2x, 4x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 9. Linha de baixo. X ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 16. Mas que maravilha! Olha para mim que coisa fantástica. No que eu cheguei? 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado são quantos? 5x ao quadrado. De novo.
1y² mais 4y² são 5y², igual. Quantos são 9 mais 16? 25. Enxerga para mim aqui um 5 fator comum? Sobrando para mim o quê? X² mais y² igual a 25. Era exatamente isso que eu precisava aqui. É ou não é verdade? Esse 5 multiplicando, esse 5 vai passar o quê? Dividindo. E, portanto, quanto vale x² mais y²? 5. É ou não é verdade? Daí eu volto aqui e escrevo aqui o quê? 4 vezes 5 igual a α². Portanto, daqui, o que está faltando eu fazer? Como é medida de lado, extraio a raiz quadrada dos dois lados. Flechinha de mão dupla. O 4 sai da raiz. O 5, infelizmente, não sai da raiz. E, portanto, quanto é que vai medir alfa? 2 raiz de 5. Espera aí que eu vou pegar uma caneta azul nova. Veja se você tem dúvida. Dá para entender, pessoal? Então, eu fiz Pitágoras e cheguei nisso aqui, ó. Alfa é 2 raiz quadrada de 5. Deixa eu ver aqui. 2 raiz quadrada de 5. Tudo bem? Que dá pra gente, no nosso teste, alternativa D de dado. Tudo em paz? Tudo em paz, professora. Então, vamos provar agora o que eu comentei a semana passada com vocês, para a gente poder voltar aí no exercício 1, que fala sobre triângulos equiláteros, onde o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro vão estar alinhados. Então, vamos aproveitar, provar isso que eu falei a semana passada, mas não provei. Então, eu vou provar isso hoje para vocês e aí a gente faz o exercício 1. Depois falo do incentro e faço o exercício 2. Então, vamos lá. Então, nós começamos a falar, a semana passada, desses 4 pontos notáveis, e eu disse para vocês assim, olha, no triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis coincidem. Já no triângulo isósceles, eles estarão alinhados. Então, vamos conversar. Então, vamos provar primeiro que eles coincidem para o triângulo equilátero. Então, vamos lá. No caso de um triângulo equilátero, polígono regular, lembra? Todos os lados de medidas iguais, todos os ângulos internos de medidas iguais e cada ângulo interno medindo 60 graus. Então, vamos lá. Tenho aqui, aqui e aqui. Então, primeira coisa que a gente vai conversar é, isto é L, isto é L, isto aqui embaixo é L. Tenho aqui vértice A, vértice B, vértice C.
Vou começar fazendo uma primeira construção. Tanto faz por onde vocês querem começar. Por exemplo, vou chegar para vocês e vou dizer que a M é uma mediana. Então, por construção, a M é uma mediana. O que faz uma mediana? Divide o lado oposto ao meio. Então, se tudo era L, vê se você concorda comigo, que nós vamos ter para cá L sobre 2, para lá L sobre 2. Então, enxerga para mim que do meu triângulo equilátero original, eu tenho agora 2 outros triângulos idênticos. Por quê? Eles têm 3 pares de lados de medidas iguais. Ó, ambos L sobre 2 e ambos o mesmo lado. Então, o triângulo da esquerda e o triângulo da direita são triângulos iguaizinhos. O que eu sei? Que estes dois ângulos aqui, ó, por serem triângulos equiláteros originais, cada um desses ângulos aqui vai medir quanto? 60 graus. Esse ângulo todo aqui, ó, mede 180. Se eles são iguaizinhos dos dois lados eu vou ter agora quanto para cada um? 90 graus. Então, olhe para mim. Este segmento saiu do vértice, chegou no lado oposto, formando o ângulo reto, isso é distância. Portanto, eu acabo de provar para vocês que a M é altura. Olhe para mim, este segmento azul, A está à mesma distância de B e de C. M está à mesma distância de B e de C. Então, todos os pontos deste segmento estão a uma mesma distância. De B e C, eu vou dizer para vocês que a M é mediatriz. Agora, 90, 90, 60, 60, o que sobrou lá para cima, hein? Ora, aqui para cima sobrou 30 graus para a direita, sobrou 30 graus para a esquerda. Portanto, a M dividiu meu ângulo de 60 graus ao meio. A M é bissetriz. Tá vendo? Não é porque parece, é porque eu provei que a medida é igual. Então, o que eu fiz do vértice A, eu posso fazer também para o vértice B. Eu posso fazer também para o vértice C. E tá aqui, ó, este ponto aqui foi baricentro, ortocentro, circuncentro, em centro. Para o AB, vai ser para o CP, vai ser para o NN. Portanto, no triângulo equilátero, tudo isso coincide. Então, agora dá mais uma olhadinha para mim para eu conversar com vocês. Circuncentro gerou para mim a minha circunferência circunscrita. Lembra disso? Tá aqui, ó. O raio desta circunferência é esta medida. Isso aqui é raio. Mas espera, esse ponto aqui não é baricentro também? Então, eu vou chegar para você e vou dizer que o raio da circunferência circunscrita mede 2 das 3 partes da altura. Aí, você teria a circunferência inscrita, aquela aqui de dentro, ó. E cadê o raio dela? O
raio dela seria essa parte aqui de baixo. Lembra na razão 2 para 1? Então, o raio da pequenininha valerá o quê? 1/3 da altura. Tudo bem, pessoal? Tenta ver se você consegue se lembrar disso. No caso do triângulo equilátero, do vértice ao baricentro, do vértice ao circuncentro, do vértice ao incentro, duas partes. Do baricentro ao ponto médio, do baricentro ao lado oposto, é o raio da circunferência que está dentro do nosso triângulo. E o raio da circunferência que está dentro do nosso triângulo é o raio da circunferência inscrita, é o incentro. Lembrou dessas coisinhas? Então vamos lá, vamos terminar. Exercício 1. Pense num triângulo equilátero. Triângulo equilátero esse onde cada lado mede 6 centímetros. Quanto vai medir o raio do círculo circunscrito? O raio do círculo circunscrito a este triângulo em centímetros. Então, eu estou querendo achar isso aqui. Ok? Então, agora que a gente provou, vamos lá para a gente resolver o nosso exercício. Então, vamos aproveitar e vamos lançar isso aí no exercício para você deixar ele registrado. Na hora de você estudar, tá tudo junto, tá tudo no mesmo lugar. Então, para o exercício 2, para o exercício 1, onde nós temos uma circunferência um triângulo equilátero aqui dentro. Nosso triângulo equilátero tem lado medindo 6 centímetros. Tá aqui, ó. Centro da nossa circunferência, esta medida aqui é o tal do raio. E lembrando que esta distância aqui é mediana, bissetriz, altura. Então, vamos puxar aqui do lado. Essa medida aqui é a altura do triângulo equilátero. E, portanto, o nosso raio da circunferência circunscrita é o 2/1 do baricentro. É o 2. Duas das 3 partes. Porque eu tenho 2 partes para cima mais uma parte para baixo, tenho ao todo 3 partes. Eu quero 2 das 3 partes. Portanto, eu quero 2/3 da altura do triângulo equilátero. E se esquecer a formulinha da altura do triângulo equilátero, também não tem problema, lembra? Rapidinho, esse ângulo aqui mede quanto? 60 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, H sobre L. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, L dividindo, ele passa multiplicando. Então, isso aqui são 2/3 da altura do triângulo equilátero, cuja formulinha da altura do triângulo equilátero é o quê? L raiz de 3 sobre 2. E claro que a gente pode simplificar isso aqui, ó,
e dizer que esse raio é L raiz de 3 sobre 3. Você gosta de decorar a fórmula? Tá aqui, ó, L raiz de 3 sobre 3. Fácil. Troca agora o L por quanto? Por 6. E vou escrever o quê? 6 raiz de 3 sobre 3. Vou simplificar o 3 com o 6 e vou dizer para vocês que a resposta é quanto? Esse raio? 2 raiz de 3 centímetros. 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Que dá pra gente... Isso aqui morreu. Isso aqui morreu. Lixo. Pronto. 2 raiz de 3 centímetros, que virou pra gente a alternativa B de bola. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Tranquilinho? Então, vamos para o exercício 2. Olha o que ele diz. Enxerga agora uma reta R aí na sua figura plana, seguinte, que passa pelo incentro. Queridos, incentro bissetriz e de bissetriz interna. Bissetriz divide o nosso ângulo ao meio. Então, bissetriz interna. Do triângulo ABC. Note a importância dessa informação. Essa reta é paralela à reta que suporta o lado AB. Então, tenho aí duas retas paralelas. CA e CD transversais. Volta lá nas aulas de correspondentes, alternos, colaterais. Não esquece disso. E essa reta suporte é paralela ao lado AB desse triângulo e intercepta os lados CA e CB nos pontos D de dado e E de elefante. Está marcado aí na nossa figura. O lado AB, que é a base, mede 9. O lado BC, um dos inclinados, mede 8. O lado CA mede 7. Eu quero o perímetro do triângulo pequeno. Perímetro do triângulo pequeno. Vamos desenhar. Bissetriz divide ângulo ao meio. Bissetriz divide ângulo ao meio. Pessoal, eu não vou desenhar a circunferência só para não tumultuar demais o desenho. Então, olha aí o que eu vou desenhar para vocês neste exercício 2. Então, temos o triângulo ABC. Temos aqui a reta paralela. Então, vamos pôr nome nas coisas. Esse é o A, esse é o D de dado, lá em cima é o C. Aí eu tenho aqui o E, e eu tenho aqui o B de bola, e aqui eu tenho o meu I, o meu incentro. Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Vou dizer para vocês o seguinte. Quando eu construir uma semirreta de origem A passando por I, isso aqui é uma bissetriz.
Se isso aqui é uma bissetriz, conversa comigo. Esse ângulo aqui de baixo eu estou chamando de alfa. Esse ângulo aqui de cima eu estou chamando de alfa também. Certo? Porque é bissetriz. Agora, essa não é paralela com essa? Enxerga para mim aqui um zorro, ó, paralela, transversal, paralela. Portanto, esse ângulo aqui, ó, também é alfa. Ó, paralela, transversal, paralela. Esses dois aqui são alternos internos. Horas. Esse triângulo amor, dado, igreja tem dois ângulos de medidas iguais. Portanto, esse triângulo é isósceles. Então, vamos escrever? O triângulo AD de dado e de igreja é isósceles. Portanto, o lado AD medirá tanto quanto o lado DI. Sim ou não? Tudo em paz? Então, olha para mim aí no triângulo que ele me deu a medida do lado, cadê? CA, 7. Então, se tudo isto aqui mede 7, se eu chamar esse pedaço aqui de x, esse pedaço aqui é x, e esse pedaço aqui de cima, olha, mede 7 menos x. Vê se você enxerga. Esse pedaço é igual a esse. Tudo é 7, esse pedaço aqui de cima é 7 menos o pedaço de baixo. Mesmo raciocínio para o outro lado. Vou unir B de bola com I. Bissetriz. Ora, se é bissetriz, se eu chamar esse pedaço aqui de baixo de beta, esse pedaço aqui de cima é beta também, porque é em centro, é ponto de encontro das bissetrizes. De novo, paralela, transversal, paralela. Esse ângulo aqui, ó, é beta. Esse e esse alternos internos. Vê se você enxerga. Zorro, ó, paralela, transversal, paralela. Então, o triângulo B de bola, E de elefante e de igreja também é isósceles. Então, o triângulo B de bola, E de elefante e de igreja também é isósceles. E também terá dois lados de medidas iguais, que eu vou chamar esse pedaço de y e este pedaço de y. Mas aí vem aquele espírito de porco e fala, mas não parece. Não importa. Lembra, pessoal? Geometria. Vale o que você prova, não vale o desenho. Então, B tem a mesma medida de EI. Então, quanto mede CB? Cadê? CB 8. Isso aqui mede 8. Se essa parte de baixo mede Y, essa parte aqui de cima mede 8 menos Y. E pronto, acabou a resposta do nosso exercício. Como assim acabou a resposta? Então, vamos conversar. O que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Como é que eu vou calcular o perímetro do triângulo pequeno? Eu vou escrever assim, ó. CD, esse pedaço, mais DI, mais CE, mais
C mais EI. EI. Então, vamos lá. Este perímetro está dando para mim o quê? Quanto mede o CD? 7 menos x. 7 menos x. Mais. Quanto mede o DI? O DI mede x. Mais. Quanto mede o CE? 8 menos y. 8 menos y. Mais. Quanto mede o IE? Y. Percebe, ó, menos x mais x, menos y mais y. Este perímetro deu pra gente o quê? 7 mais 8. 7 mais 8 vai valer quanto? 15. Então, este perímetro pra gente deu quanto? 15 unidade, não tem alternativa B de bola. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aí, vê se você entendeu, vê se você tá com alguma dúvida, para a gente acabar e concluir o exercício 4. Tudo em paz? Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos... Hã? Tudo bem. Tá. Então vamos lá dar uma olhadinha no 4. O problema do 4 vai ser eu desenhar isso aqui, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho 3 canos de forma cilíndrica. Olha no desenho. Todos têm o mesmo raio, é rinho, lindo. Está disposto como indica a figura adiante. Eu quero colocar esses 3 canos dentro de um outro cano de raio errão, tá? De modo a ficarem presos e sem folga. Bom, expresse o valor de errão em função do errinho. Seguinte. Vamos desenhar, né? O 3 a gente já fez. Vamos desenhar. Eu vou convencer vocês do meu desenho, tá? Porque essa lousa aqui eu já perdi a mão para desenhar. Eu sei desenhar melhorzinho na lousa de giz. Na lousa de giz fica boa. Essa aqui ainda vai... Vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Você tem um cano grande por fora. Você tem um cano grande por fora. Vamos enxergar aqui. Agora você vai ter os 3 canos menores aí dentro. Então, olha para mim. Você vai ter um aqui assim. Jesus amado. Vamos lá. Um aqui assim. E um outro aqui assim. Credo. Peraí que podia ficar pior. Não sei como, mas acho que podia. Vamos tentar fazer aqui. Aqui assim. Eles são tangentes aqui, aqui e aqui. Aí vai encostar aqui no cano de fora, tá? Acredite em mim, era para encostar aqui nesse cano de fora, nos 3 pontos. Então, tenta enxergar o seguinte, ó. O centro do cano grande tá aqui, ó. Se eu ligar o centro desses 3, eu formo aqui, ó,
um triângulo equilátero. Errinho, 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 errinho e errinho. Se eu fizer isto aqui, ó, isso aqui é o errão. Peraí. Isso aqui é o errão, que é o que eu quero a partir do errinho. Então, o que vai ser este errão? Vamos ver se você enxerga. Baricentro, isso aqui, ó, errão. 2/3 da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 2R. Esse pedaço. O que é esse resto aqui de cima? Esse resto aqui de cima é o raio dos canos pequenos. Esse resto aqui de cima é o errinho, é o azul. Veja se você enxerga. Porque se você enxergar isso, o probleminha tá liquidado. O probleminha tá feito. Então, vamos lá. Do centro a qualquer vértice, do centro da grande a qualquer vértice do triângulo equilátero, é o 2/1 do baricentro. E depois do vértice até a borda do cano de fora, é mais um raio